Cheyava Falls, a descoberta que pode reescrever a história da vida no universo. Prólogo: O Sonho Vermelho. Em uma manhã fria de março, no laboratório de propulsão a jato da NASA, em Pasadena, Califórnia, a doutora Samantha Chen ajustou seus óculos enquanto analisava as imagens mais recentes transmitidas pelo rover Perseverance a 225 milhões de quilômetros de distância em Marte. Após 3 anos explorando a cratera G0, ela havia visto milhares de rochas marcianas, cada uma contando uma história silenciosa sobre o passado do planeta vermelho. Mas naquele dia específico, uma formação rochosa peculiar capturou sua atenção de uma forma que a fez esquecer completamente do café, esfriando em sua mesa. A rocha tinha formato de ponta de flecha e estava situada em uma região que os dados orbitais sugeriam ter sido um leito fluvial há bilhões de anos. Algo sobre sua composição visual e localização fez com que Chen sentisse aquele arrepio familiar que apenas os cientistas experimentam quando pressentem uma descoberta revolucionária. Ela não sabia ainda, mas estava olhando para aquela que se tornaria conhecida como Cheyava Falls, a rocha que poderia finalmente responder à pergunta mais antiga da humanidade sobre nossa solidão no universo. Há algo diferente nesta, murmurou para si mesma enquanto manipulava os controles que direcionariam Perseverance para uma investigação mais detalhada. Naquele momento, Chen estava prestes a iniciar uma jornada científica que transformaria nossa compreensão sobre a vida no cosmos e estabeleceria Marte não apenas como um mundo que um dia foi habitável, mas possivelmente como um mundo que realmente abrigou vida. Capítulo 1. A jornada até G0, um destino escolhido por bilhões de anos. A cratera G0 não foi escolhida como destino do Perseverance por acaso. Esta depressão de 45 quilômetros de diâmetro, localizada no hemisfério norte de Marte, guardava segredos de uma era em que o planeta vermelho era radicalmente diferente do mundo árido que conhecemos hoje. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, G0 era o lar de um lago que recebia água de pelo menos 2 rios principais, criando um ambiente que os cientistas terrestres reconheceriam como potencialmente habitável. A doutora Chen havia passado anos estudando dados orbitais de G0 antes mesmo do lançamento do Perseverance. As imagens da Mars Reconnaissance Orbiter revelavam características geológicas fascinantes. Deltas de rios fossilizados, depósitos sedimentares em camadas e minerais que só se formam na presença de água líquida. Era um livro de história geológica esperando para ser lido, página por página, rocha por rocha. G0 é como uma máquina do tempo, Chen costumava explicar para visitantes do laboratório. Cada camada de sedimento preservou um momento específico na história marciana. Se vida existiu em Marte, G0 seria um dos melhores lugares para encontrar evidências. O rover, que mudaria tudo, o Perseverance, apelidado carinhosamente de Percy pela equipe, representava o ápice da engenharia robótica espacial. Com 6 rodas, um braço robótico de 2,2 metros e uma suíte de instrumentos científicos mais sofisticada que muitos laboratórios terrestres, Percy foi projetado especificamente para a busca por sinais de vida antiga em Marte. Entre seus instrumentos mais importantes estava o PIX-L, Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, capaz de analisar a composição química de rochas com precisão microscópica, e o SuperCam, que podia vaporizar pequenas porções de rocha com lasers para análise espectral. Mas talvez o mais crucial fosse seu sistema de coleta de amostras. Brocas que podiam extrair núcleos de rocha preservados do interior, protegidos da radiação cósmica e das condições severas da superfície marciana. Chen lembrava-se vividamente do dia do pouso, 18 de fevereiro de 2021. 7 minutos de terror. Assim, a equipe havia apelidado o tempo entre a entrada na atmosfera marciana e o pouso seguro.
Quando a confirmação chegou de que Percy havia pousado intacto em Jezero, o laboratório explodiu em celebração. Mas para Chen, a verdadeira jornada estava apenas começando. Primeiros passos em um mundo alienígena. Os primeiros meses de exploração foram dedicados ao reconhecimento básico e testes de instrumentos. Percy se moveu lentamente e metodicamente pelo chão da cratera, analisando rochas ígneas que contavam a história vulcânica de Marte. Cada medição, cada imagem, cada análise espectral adicionava peças ao quebra-cabeças da história marciana. Mas foi quando Percy começou a se aproximar dos depósitos sedimentares antigos, as rochas que um dia foram lama no fundo do lago Jezero, que a excitação na equipe começou a crescer. Essas eram as rochas com maior potencial para preservar sinais de vida antiga, se tal vida alguma vez existiu. As rochas ígneas nos contam sobre vulcões e calor, Chen explicava em suas apresentações científicas regulares, mas as rochas sedimentares nos contam sobre ambientes, sobre água, sobre condições onde a vida poderia ter florescido. Elas são nossos verdadeiros alvos. Capítulo 2. A descoberta em Bright Angel, uma formação rochosa extraordinária. Era início de setembro de 2024, quando Perseverance alcançou uma formação rochosa que os cientistas da missão haviam apelidado de Bright Angel, localizada na região do Neretva Valleys, um antigo canal fluvial que uma vez carregou água para dentro do lago Jezero. Bright Angel imediatamente se destacou como algo especial. A formação consistia em camadas finas de sedimentos preservadas em um padrão que sugeria deposição lenta e constante no fundo de um corpo d'água calmo. Mas o que realmente capturou a atenção da equipe foram as estruturas peculiares visíveis mesmo nas imagens de reconhecimento inicial. Padrões e texturas que não se encaixavam em nenhuma categoria geológica familiar. Dr. Michael Torres, geologista sênior da missão, foi o primeiro a notar as anomalias. Essas formações têm características que não vemos tipicamente em rochas sedimentares marcianas. Ele observou durante uma reunião da equipe. Há algo acontecendo aqui que precisamos investigar mais de perto. A decisão foi tomada de dedicar várias semanas à análise detalhada de Bright Angel, usando todos os instrumentos disponíveis do Perseverance para criar um mapeamento químico e estrutural completo da formação. Cheyava Falls, uma rocha com nome de esperança, entre todas as rochas interessantes em Bright Angel, uma se destacou imediatamente. Sua forma distintiva de ponta de flecha e sua localização estratégica a tornaram um alvo óbvio para investigação detalhada. A equipe a apelidou de Cheyava Falls, em homenagem às quedas d'água no Arizona, um nome que carregava simbolismo poético sobre água fluindo através do tempo e espaço. Chen coordenou pessoalmente a análise inicial de Cheyava Falls. As imagens de alta resolução revelaram uma complexidade estrutural surpreendente. A rocha não era homogênea, mas continha camadas distintas, inclusões minerais e padrões que sugeriam processos de formação complexos. Esta rocha tem uma história para contar, Chen murmurou enquanto estudava as imagens iniciais. E acho que vai ser uma história que nunca ouvimos antes. A perfuração, que mudou tudo. A decisão de perfurar Cheyava Falls e extrair um núcleo de amostra não foi tomada levianamente. Cada perfuração representava o uso de recursos preciosos e limitados, e a equipe tinha que estar confiante de que a amostra justificaria o investimento. Em 15 de outubro de 2024, após semanas de planejamento meticuloso, Perseverance posicionou sua broca na superfície de Cheyava Falls. O processo de perfuração levou várias horas, com pausas regulares para análise e ajustes. Quando finalmente o núcleo foi extraído e selado dentro do sistema de armazenamento do rover, Chen sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Agora vamos ver o que esta rocha tem a nos dizer.
ela comentou, enquanto os dados iniciais começavam a chegar. Primeiras análises. Sinais de algo extraordinário. Os dados preliminares do núcleo de Cheyava Falls chegaram na forma de espectros químicos e imagens microscópicas que deixaram a equipe científica em silêncio atordoado. O que eles estavam vendo não se encaixava em nenhum padrão geológico marciano conhecido. A rocha consistia principalmente de argila vermelha, um material comum em Marte que se forma na presença de água. Mas embutidas nesta argila estavam estruturas que os cientistas inicialmente descreveram como nódulos ou sementes de papoula, pequenas inclusões esféricas com composições químicas distintas da rocha hospedeira. Dr. Jennifer Walsh, astrobióloga da equipe, foi a primeira a articular o que todos estavam pensando, mas hesitavam em dizer. Essas estruturas, elas se parecem com biofilmes mineralizados que vemos na Terra. A composição química revolucionária. A análise detalhada da composição química dos nódulos revelou uma complexidade surpreendente. O centro de cada estrutura era composto principalmente de vivianita, um fosfato de ferro hidratado que na Terra frequentemente se forma em ambientes com atividade microbiana. As porções mais claras continham greigita, um sulfeto de ferro, que também está associado com processos biológicos terrestres. Mas o mais intrigante era o padrão de distribuição desses minerais. Eles não estavam espalhados aleatoriamente, mas organizados em estruturas concêntricas com gradientes químicos que sugeriam processos sistemáticos de oxidação-redução. O que estamos vendo, explicou o Dr. Torres, em uma reunião de emergência da equipe, é evidência de reações redox complexas que ocorreram há bilhões de anos. Alguém ou algo estava transferindo elétrons de matéria orgânica para ferro. O momento da revelação. Foi Chen quem primeiro fez a conexão crucial. Durante uma noite insone em seu escritório, rodeada por pilhas de dados químicos e artigos científicos sobre biofilmes terrestres, ela teve sua epifania. Isso não são apenas reações químicas aleatórias, ela sussurrou para si mesma. Isso é metabolismo. Na Terra, micróbios frequentemente usam ferro como um receptor de elétrons, oxidando matéria orgânica para obter energia. O processo cria exatamente os tipos de padrões minerais que estavam vendo em Cheyava Falls. Vivianita nos centros, onde os micróbios estariam mais ativos. Greigita nas bordas, onde diferentes condições químicas prevaleciam. Chen passou o resto da noite verificando e reverificando seus cálculos, consultando literatura científica e comparando os dados marcianos com estudos de biofilmes terrestres. À medida que as horas passavam, sua confiança crescia. Eles não haviam encontrado apenas evidências de ambientes habitáveis em Marte. Eles haviam encontrado evidências de que esses ambientes realmente haviam abrigado vida. Capítulo 3. A ciência por trás da descoberta, compreendendo as reações redox. Para apreciar completamente a significância da descoberta em Cheyava Falls, é essencial entender os processos químicos fundamentais que deixaram sua marca na rocha marciana. Reações de oxidação-redução, ou reações redox, são transferências de elétrons entre diferentes substâncias químicas. Na Terra, essas reações formam a base de praticamente todos os processos metabólicos da vida. Dr. Helena Rodrigues, bioquímica especializada em metabolismo microbiano extremófilo, juntou-se à equipe de análise para fornecer perspectiva sobre as implicações biológicas dos dados. O que vemos em Cheyava Falls é um padrão clássico de respiração anaeróbica. Ela explicou durante uma apresentação para a equipe expandida. Micro-organismos usaram matéria orgânica como doador de elétrons e ferro como receptor, liberando energia para seus processos vitais. O processo específico identificado em Cheyava Falls é conhecido como redução dissimilatória de ferro.
Micróbios terrestres que realizam este processo são encontrados em ambientes diversos, desde sedimentos marinhos até lençóis freáticos profundos. Eles prosperam em condições anaeróbicas, exatamente o tipo de ambiente que existiria na lama subaquática de um lago marciano antigo. Mineralogia das bioassinaturas. A preservação de atividade biológica antiga requer condições geológicas específicas. Na Terra, algumas das evidências mais antigas de vida vêm de estruturas minerais similares às encontradas em Cheyava Falls. A formação de vivianita e greigita em padrões organizados não é apenas rara na ausência de atividade biológica. É quase impossível. Dr. Sarah Kim, mineralogista planetária da Universidade de Arizona, foi convidada a revisar os dados independentemente. Sua análise confirmou as descobertas iniciais e adicionou contexto crucial. A distribuição espacial desses minerais em Cheyava Falls mostra a heterogeneidade em microescala, que é característica de biofilmes terrestres. Processos puramente geoquímicos tendem a produzir distribuições mais homogêneas. A vivianita, em particular, chamou atenção especial. Este mineral de fosfato de ferro se forma preferencialmente em ambientes ricos em fósforo orgânico, exatamente o que esperaríamos encontrar onde micro-organismos estivessem decompondo-se após a morte. Comparações com bioassinaturas terrestres. Para validar suas interpretações, a equipe empreendeu um estudo comparativo extensivo com bioassinaturas conhecidas da Terra. Colaboradores de universidades ao redor do mundo enviaram dados de estruturas microbianas fossilizadas de diversas eras geológicas, criando um banco de dados abrangente para comparação. Os resultados foram impressionantes. Cheyava Falls mostrou características estatisticamente similares a biofilmes fossilizados de 3,5 bilhões de anos da formação Pilbara na Austrália e estruturas microbianas de 2,7 bilhões de anos da África do Sul. As semelhanças incluíam não apenas composição mineral, mas também padrões espaciais, gradientes químicos e até mesmo a escala das estruturas. É como se estivéssemos olhando para parentes cósmicos, observou Chen durante uma conferência científica. Os processos metabólicos que vemos preservados em Cheyava Falls são fundamentalmente os mesmos que sustentaram a vida primordial na Terra, descartando explicações abióticas. Naturalmente, a equipe científica tinha que considerar explicações não biológicas para os padrões observados. Processos puramente geológicos às vezes podem produzir estruturas minerais complexas através de mecanismos como aquecimento hidrotermal, metamorfismo de contato ou precipitação química em gradientes. Dr. James Patterson, geoquímico especializado em processos hidrotermais, liderou um esforço para testar rigorosamente hipóteses abióticas. Sua equipe modelou matematicamente as condições necessárias para produzir os padrões observados através de processos puramente físicos e químicos. Para produzir essas estruturas sem vida, Patterson concluiu após meses de análise, você precisaria de temperaturas extremamente altas, pelo menos 300 graus Celsius, sustentadas por longos períodos. Mas nossa análise da rocha hospedeira mostra que ela nunca experimentou temperaturas acima de 100 graus. Outras explicações abióticas foram similarmente descartadas através de análise rigorosa. Precipitação evaporativa não poderia produzir os gradientes químicos observados. Processos de intemperismo não conseguiam explicar a organização espacial das estruturas. Uma por uma, explicações não biológicas foram eliminadas. O consenso científico emerge. Após meses de análise, revisão por pares e debate intensivo, um consenso começou a emergir na comunidade científica. Embora cuidadosos de evitar afirmações definitivas, pesquisadores independentes começaram a concordar que as evidências de Cheyava Falls eram consistentes com a atividade biológica antiga.
Dr. Mary Foster, diretora do Instituto de Astrobiologia da NASA, resumiu a posição científica. Embora não possamos declarar definitivamente que encontramos evidência de vida marciana sem análises terrestres mais detalhadas das amostras, as evidências de Cheyava Falls representam o caso mais forte já apresentado para a atividade biológica antiga em Marte. Capítulo 4. Contexto histórico e implicações. A longa jornada da busca por vida em Marte. A descoberta em Cheyava Falls não emergiu no vácuo, mas representa o culminar de décadas de exploração marciana e séculos de especulação sobre vida no planeta vermelho. Desde as observações telescópicas de Giovanni Schiaparelli no século XIX, que identificou canais, na superfície marciana, até as missões robotizadas modernas, Marte tem capturado a imaginação humana como o local mais provável para encontrar vida além da Terra. As primeiras missões a Marte foram decepcionantes do ponto de vista astrobiológico. As sondas Viking dos anos 1970, especificamente projetadas para detectar vida microbiana marciana, retornaram resultados ambíguos que foram largamente interpretados como negativos para a vida. Por décadas, Marte foi considerado um mundo estéril, interessante geologicamente, mas biologicamente morto. A reviravolta começou na década de 1990, com descobertas de extremófilos terrestres, organismos que prosperam em condições anteriormente consideradas impossíveis para a vida. Simultaneamente, evidências crescentes para a água líquida antiga em Marte renovaram o interesse na possibilidade de vida marciana passada, se não presente. O meteorito ALH-84001, um precedente controverso. Em 1996, cientistas da NASA anunciaram possíveis evidências de vida antiga em um meteorito marciano encontrado na Antártida, designado ALH-84001. As estruturas microscópicas no meteorito foram interpretadas por alguns como fósseis de bactérias marcianas, causando sensação mundial. No entanto, a interpretação biológica de ALH-84001 foi subsequentemente contestada por muitos cientistas, que argumentaram que processos não biológicos poderiam explicar as estruturas observadas. A controvérsia durou anos e ultimamente ensinou à comunidade científica a importância de evidências múltiplas e convergentes ao fazer afirmações sobre vida extraterrestre. Chen havia estudado extensivamente a literatura sobre ALH-84001 durante sua formação. A experiência com ALH-84001 nos ensinou a ser cautelosos, ela refletiu, mas também nos mostrou que tipo de evidências precisávamos procurar para fazer um caso convincente para a vida marciana. E Cheyava Falls, no contexto das descobertas anteriores. A descoberta em Cheyava Falls é significativa não apenas por suas evidências intrínsecas, mas por como ela se encaixa no contexto de descobertas anteriores em Marte. Ao longo dos anos, missões sucessivas construíram um caso cumulativo para a habitabilidade marciana antiga. A sonda Mars Global Surveyor identificou minerais hidratados que se formam apenas na presença de água líquida. O rover Spirit descobriu evidências de fontes termais antigas. O Opportunity encontrou rochas sedimentares que se formaram em ambientes aquáticos. O Curiosity detectou moléculas orgânicas complexas e variações sazonais de metano atmosférico. Cada descoberta adicionou uma peça ao quebra-cabeças, construindo o caso de que Marte antigo era não apenas habitável, mas ativamente habitado. Cheyava Falls representa potencialmente a peça final, evidência direta de que a vida realmente floresceu no planeta vermelho. Implicações para a astrobiologia. Se confirmada, a descoberta em Cheyava Falls teria implicações profundas para o campo da astrobiologia. Primeira e mais obviamente, ela demonstraria que a vida pode evoluir independentemente em pelo menos 2 planetas em nosso sistema solar,
sugerindo que vida pode ser um fenômeno cósmico comum. Dr. Carol Martínez, diretora do Centro de Astrobiologia 7, elaborou sobre as implicações mais amplas. Se vida surgiu independentemente na Terra e Marte, dois planetas no mesmo sistema solar, isso implica que as condições para o surgimento da vida não são extraordinariamente raras. Extrapole isso para os bilhões de sistemas estelares na galáxia, e você tem uma receita para a vida abundante no cosmos. A descoberta também forneceria insights únicos sobre a evolução biológica primitiva. Os organismos que criaram as estruturas em Cheyava Falls teriam evoluído completamente, independentes da vida terrestre, oferecendo uma experiência natural sobre quão universais são certas soluções biológicas para problemas ambientais. Impacto na busca por vida extraterrestre. As implicações da descoberta de Cheyava Falls se estendem muito além de Marte. Se vida pode evoluir em dois planetas rochosos em nosso sistema solar, isso aumenta dramaticamente a probabilidade de vida em exoplanetas ao redor de outras estrelas. Programas de busca por vida extraterrestre, como o Projeto 7, podem precisar reconsiderar suas estratégias. Se vida microbiana é comum no cosmos, talvez civilizações tecnológicas também sejam mais prováveis do que anteriormente pensado. Dr. Frank Drake, pioneiro da Busca 7, comentou sobre as implicações. A descoberta de vida em Marte mudaria fundamentalmente os parâmetros da equação de Drake. De repente, o termo para a probabilidade de vida emergir não seria mais um palpite, seria baseado em evidência empírica. Questões filosóficas e teológicas. A confirmação de vida em Marte também levantaria questões profundas sobre o lugar da humanidade no cosmos e a natureza da vida em si. Por milênios, humanos consideraram a Terra como única e especial. A descoberta de vida marciana forçaria uma reavaliação fundamental dessa perspectiva antropocêntrica. Comunidades religiosas ao redor do mundo começaram a grapple com as implicações teológicas da vida extraterrestre. Algumas denominações abraçaram a possibilidade como evidência da criatividade divina, enquanto outras lutaram para reconciliar descobertas científicas com doutrina tradicional. A vida em Marte não diminui a especialidade da vida terrestre, observou Dr. Jennifer Williams, teóloga especializada em ciência e religião. Pelo contrário, ela pode aumentar nossa apreciação pela criatividade e abundância da vida no universo. Capítulo 5. Desafios e controvérsias. A necessidade de confirmação terrestre. Apesar do entusiasmo científico sobre Cheyava Falls, a comunidade científica reconhecia que confirmação definitiva requeria análise das amostras em laboratórios terrestres. Os instrumentos a bordo do Perseverance, embora sofisticados, tinham limitações em termos de resolução e tipos de análise disponíveis. Dr. Michael Rodrigues, diretor do programa Mars Sample Return da NASA, explicou os desafios. Para provar definitivamente que essas estruturas são de origem biológica, precisamos usar instrumentos que simplesmente não podem ser miniaturizados para missões robotizadas. Microscopia eletrônica de alta resolução, espectrometria de massa isotópica, análise de aminoácidos, essas capacidades requerem laboratórios terrestres. O programa Mars Sample Return, uma colaboração entre NASA e ESA, foi projetado para coletar as amostras deixadas por Perseverance e trazê-las para a Terra para análise detalhada. No entanto, a missão ainda estava anos longe do lançamento e desafios técnicos e de financiamento criavam incertezas sobre cronogramas. Ceticismo científico legítimo. Nem todos na comunidade científica estavam convencidos pelas evidências de Cheyava Falls. Um grupo vocal de pesquisadores argumentava que processos abióticos ainda não haviam sido adequadamente descartados e que a comunidade estava se precipitando em direção a conclusões biológicas. Dr. Robert Chen,
sem relação com Samantha Chen, geoquímico da Universidade de Stanford, liderou uma crítica sistemática da interpretação biológica. Embora as evidências sejam intrigantes, ele escreveu em um artigo de resposta, devemos lembrar que extraordinário não equivale automaticamente a biológico. A história da ciência está repleta de fenômenos naturais que inicialmente pareciam requer explicações sobrenaturais. O grupo de Chen propôs mecanismos alternativos, envolvendo ciclos complexos de aquecimento e resfriamento, interações entre diferentes tipos de rocha e processos de cristalização que poderiam teoricamente produzir estruturas similares às observadas em Cheyava Falls. Contaminação e preocupações de proteção planetária. Uma preocupação significativa levantada por alguns cientistas era a possibilidade de contaminação terrestre. Embora o Perseverance tenha passado por protocolos rigorosos de esterilização antes do lançamento, a eliminação completa de todos os micro-organismos terrestres é tecnicamente impossível. Dr. Lisa Park, especialista em proteção planetária da ESA, articulou essas preocupações. Não podemos descartar completamente a possibilidade de que micro-organismos terrestres extremamente resistentes tenham sobrevivido à viagem e ao ambiente marciano, potencialmente criando biofilmes que poderiam ser interpretados como evidência de vida marciana nativa. No entanto, a maioria dos especialistas considerava esta explicação altamente improvável. As condições necessárias para micro-organismos terrestres não apenas sobreviverem, mas prosperarem o suficiente para criar estruturas detectáveis, eram consideradas praticamente impossíveis, dado o conhecimento atual dos limites da vida terrestre. Pressão política e financeira. A descoberta potencial de vida em Marte ocorreu em um contexto de orçamentos espaciais apertados e prioridades políticas conflitantes. Alguns críticos argumentaram que a NASA estava exagerando a significância das descobertas para justificar financiamento continuado para a exploração marciana. Congressista Maria Santos, presidente do Subcomitê de Ciência Espacial da Câmara, expressou ceticismo durante audiências sobre o orçamento da NASA. Enquanto apoio totalmente a busca científica, devemos ser cautelosos sobre afirmações extraordinárias que convenientemente emergem durante discussões orçamentárias. A equipe científica rejeitou energicamente sugestões de que motivações financeiras influenciaram suas interpretações. A ciência não funciona dessa maneira, Chen declarou durante seu testemunho no Congresso. Nossa reputação e carreiras dependem da precisão de nossas interpretações, não de sua conveniência política. O debate público e desinformação. À medida que notícias sobre Cheyava Falls se espalharam pela mídia mainstream, inevitavelmente geraram especulação desenfreada e desinformação. Redes sociais se encheram de teorias conspiratórias sobre encobrimentos governamentais, vida marciana inteligente e implicações para religião e filosofia. Dr. Sarah Johnson, especialista em comunicação científica, observou o fenômeno com preocupação. Descobertas científicas complexas são particularmente suscetíveis à interpretação errônea e sensacionalismo. É crucial que cientistas comuniquem claramente tanto o que sabemos quanto o que não sabemos. A equipe de Cheyava Falls empreendeu um esforço coordenado de comunicação pública, participando de entrevistas na mídia, escrevendo artigos populares e criando materiais educacionais para ajudar o público a entender as nuances da descoberta. Implicações éticas da descoberta. A possível confirmação de vida marciana também levantou questões éticas sobre exploração futura de Marte. Se o planeta abrigou vida no passado, que obrigações morais a humanidade tem em relação à preservação do ambiente marciano? Dr. Paul Martinez, filósofo especializado em ética ambiental espacial,
argumentou que a descoberta de vida marciana antiga criaria imperativos morais para a proteção planetária. Mesmo que a vida marciana esteja extinta, temos responsabilidade de preservar o registro geológico de sua existência para estudos futuros e por respeito intrínseco à vida que uma vez existiu. Outros argumentaram que a descoberta, se confirmada, na verdade, justificaria a exploração mais intensiva de Marte para melhor entender a vida marciana e suas implicações para a vida no cosmos. Capítulo 6. O futuro da exploração marciana. Mars Sample Return, a próxima fronteira. A descoberta em Cheyava Falls adicionou urgência nova e significância ao programa Mars Sample Return, MSR. Esta missão ambiciosa, planejada como colaboração entre NASA e ESA, representava o próximo passo lógico na investigação das amostras coletadas por Perseverance, incluindo o núcleo crucial de Cheyava Falls. Dr. Sandra Williams, gerente de projeto do MSR na NASA, explicou a complexidade da missão. MSR é tecnicamente uma das missões mais desafiadoras que já tentamos. Requer lançamento de uma sonda da superfície marciana, algo nunca feito antes, rendezvous orbital ao redor de Marte e retorno seguro à Terra com contenção biológica adequada. O cronograma atual previa lançamento das componentes MSR no início da década de 2030, com retorno das amostras à Terra no final da década. No entanto, a descoberta de Cheyava Falls gerou pressão política e científica para acelerar o programa, apesar dos desafios técnicos e financeiros significativos. Tecnologias avançadas para a análise. Enquanto esperavam pelo retorno das amostras marcianas, cientistas terrestres estavam desenvolvendo tecnologias cada vez mais sofisticadas para a análise de materiais potencialmente biológicos. Laboratórios especializados estavam sendo construídos com capacidades de contenção biológica de nível BSL-4, projetados para prevenir qualquer possível contaminação cruzada entre material marciano e terrestre. Dr. Amanda Foster, diretora do novo Laboratório de Análise de Amostras Marcianas em Houston, descreveu as capacidades planejadas. Teremos acesso à instrumentação que vai além do que qualquer missão espacial poderia carregar. Microscopia eletrônica com resolução subnanométrica, espectrometria de massa capaz de detectar assinaturas isotópicas de processos biológicos e técnicas de análise de DNA que poderão detectar até mesmo fragmentos degradados de material genético. Estas tecnologias permitiriam análises que definitivamente distinguiriam entre processos biológicos e abióticos. Por exemplo, organismos vivos tendem a preferir isótopos mais leves de carbono e enxofre, deixando assinaturas químicas distintivas que persistem mesmo após bilhões de anos. Expansão da exploração marciana. A descoberta de Cheyava Falls também catalisou o planejamento para missões futuras mais ambiciosas a Marte. A NASA e outras agências espaciais começaram a considerar missões dedicadas especificamente à busca por vida, equipadas com instrumentação ainda mais avançada que a do Perseverance. O conceito da missão Mars Life Detection incluiria capacidades de perfuração profunda para acessar ambientes subsuperficiais potencialmente habitáveis, laboratórios móveis capazes de realizar análises bioquímicas complexas in situ e até mesmo capacidades rudimentares de sequenciamento genético para detectar DNA ou RNA marciano. Dr. James Chen, diretor de planejamento de missões marcianas da NASA, vislumbrava um futuro onde múltiplas missões trabalhariam em conjunto. Imagine uma rede de rovers e landers trabalhando como um laboratório distribuído em Marte, cada unidade especializada em diferentes aspectos da busca por vida, compartilhando dados em tempo real para criar um entendimento abrangente da biosfera marciana, passada e possivelmente presente. Implicações para missões tripuladas.
A descoberta potencial de vida em Marte também transformou discussões sobre futuras missões humanas ao planeta vermelho. Se vida marciana fosse confirmada, protocolos de proteção planetária se tornariam muito mais rigorosos, potencialmente complicando planos para a exploração humana. Dr. Maria Rodrigues, especialista em medicina espacial, explicou os desafios únicos. Se vida marciana existe ou existiu, temos que considerar não apenas proteger os astronautas de possíveis patógenos marcianos, mas também proteger qualquer ecossistema marciano remanescente da contaminação biológica humana. No entanto, a presença de vida marciana também poderia fornecer recursos únicos para futuras missões humanas. Micro-organismos marcianos poderiam potencialmente ser utilizados para a produção de combustível, processamento de materiais ou até mesmo suporte de sistemas de suporte à vida, desde que fossem adequadamente compreendidos e controlados. Colaboração internacional expandida. A magnitude da descoberta de Cheyava Falls estava promovendo níveis sem precedentes de colaboração internacional na exploração marciana. Agências espaciais de todo o mundo, NASA, ESA, Roscosmos, CNSA, ISRO e outras, começaram discussões sobre um programa coordenado de exploração marciana focado na busca por vida. Dr. Yuki Tanaka, representante da Agência Espacial Japonesa JAXA, descreveu a visão colaborativa. A busca por vida em Marte é grande demais para qualquer nação sozinha. Requer pooling de recursos, expertise e tecnologia de toda a comunidade científica internacional. A proposta incluía divisão de responsabilidades, onde diferentes nações contribuiriam com suas especialidades únicas: rovers europeus, tecnologia de lançamento americana, expertise em amostragem russa e instrumentação científica de várias nações. Desenvolvimento de novas tecnologias. A busca por vida marciana também estava impulsionando desenvolvimento de tecnologias que teriam aplicações bem além da exploração espacial. Técnicas de detecção de vida desenvolvidas para Marte estavam encontrando usos em medicina, pesquisa ambiental terrestre e até mesmo arqueologia. Dr. Patricia Walsh, engenheira biomédica que trabalhou em instrumentação para Perseverance, exemplificou: os biosensores que desenvolvemos para detectar metabolismo microbiano em Marte estão sendo adaptados para diagnóstico médico rápido de infecções. É um exemplo perfeito de como pesquisa espacial fundamental beneficia a vida na Terra. Em questões de financiamento e prioridades. Apesar do entusiasmo científico, a expansão da exploração marciana enfrentava realidades econômicas significativas. Os custos de missões cada vez mais sofisticadas eram enormes e competiam com outras prioridades científicas e sociais por recursos limitados. Congressista David Park, membro do Comitê de Apropriações Científicas, expressou as tensões orçamentárias. Embora reconheçamos a importância histórica potencial dessas descobertas, devemos equilibrar investimentos em exploração espacial com necessidades terrestres urgentes em saúde, educação e infraestrutura. A comunidade científica respondeu, enfatizando os benefícios secundários da pesquisa espacial e argumentando que a descoberta de vida extraterrestre justificaria investimento substancial devido às suas implicações transformadoras para a compreensão humana. Capítulo 7. Perspectivas globais e culturais. Reações religiosas e espirituais. A descoberta potencial de vida em Marte gerou reflexão profunda dentro de comunidades religiosas ao redor do mundo. Diferentes tradições de fé responderam de maneiras variadas, desde abraço entusiástico até preocupação teológica cuidadosa. O Papa Francisco emitiu uma declaração ponderada. Se Deus escolheu abençoar outros mundos com vida, isso apenas aumenta nossa admiração pela criação divina. A descoberta de vida marciana não diminui a especialidade da humanidade,
mas nos lembra de nossa responsabilidade como guardiões da vida onde quer que ela seja encontrada. Líderes islâmicos também expressaram perspectivas similares. O imã Dr. Hassan al-Rashid, do Centro Islâmico Internacional, observou: o Corão nos ensina que Alá criou vida em toda parte dos céus e da terra. A descoberta de vida em Marte confirma esta verdade e nos lembra da vastidão da criação de Alá. No entanto, algumas denominações cristãs conservadoras expressaram preocupações sobre as implicações teológicas. Reverendo Mark Thompson, líder de uma grande denominação evangelical, questionou: se vida existe em Marte, isso significa que o sacrifício de Cristo se estende além da Terra? Estas são questões profundas que requerem reflexão teológica cuidadosa. Impacto na filosofia e cultura. Filósofos contemporâneos também graplaram com as implicações da vida marciana para questões fundamentais sobre existência, propósito e identidade humana. A descoberta forçou reconsideração de conceitos centrais na filosofia ocidental, que há muito assumiam a singularidade da vida terrestre. Doutor Maria Santos, filósofa da consciência na Universidade de Oxford, elaborou: por séculos, filosofia ocidental construiu sistemas éticos e metafísicos baseados na suposição de que humanos eram únicos no cosmos. A descoberta de vida marciana requer reconstrução fundamental de muitas dessas estruturas. A descoberta também impactou expressões culturais. Artistas, escritores e cineastas começaram a criar obras explorando as implicações existenciais da vida marciana. O conceito de parentes cósmicos se tornou um tema recorrente na literatura e arte contemporâneas. Perspectivas de países emergentes. Nações com programas espaciais emergentes viram a descoberta de Cheyava Falls como oportunidade para estabelecer presença significativa na exploração marciana. Países como Índia, Brasil e África do Sul começaram a desenvolver propostas para contribuições únicas à pesquisa de vida marciana. Dr. Priya Sharma, diretora da Organização de Pesquisa Espacial Indiana, ISRO, anunciou planos ambiciosos. A Índia tem expertise única em tecnologia de baixo custo e eficiência operacional. Propomos desenvolver uma constelação de pequenos satélites marcianos dedicados ao monitoramento atmosférico para detectar gases que poderiam indicar vida microbiana ativa. Estas contribuições de nações emergentes prometiam democratizar a exploração marciana e trazer perspectivas culturais diversas para a interpretação das descobertas. Educação e inspiração de jovens. A descoberta de Cheyava Falls teve impacto imediato na educação científica global. Escolas ao redor do mundo incorporaram a descoberta em currículos de ciências, usando-a como exemplo tangível de método científico e descoberta. Dr. Jennifer Liu, especialista em educação científica, documentou o fenômeno. Estamos vendo níveis sem precedentes de interesse estudantil em astrobiologia, geologia planetária e ciências espaciais. A possibilidade de vida marciana tornou estes campos muito mais tangíveis e emocionantes para jovens estudantes. Muitas universidades relataram aumentos significativos em aplicações para programas relacionados à ciência espacial e astrobiologia. A descoberta estava inspirando uma nova geração de cientistas dedicados à busca por vida no cosmos. Implicações econômicas. A descoberta também teve ramificações econômicas significativas. Empresas de tecnologia espacial viram suas ações dispararem conforme investidores anteciparam demanda crescente por capacidades de exploração marciana. Startups focadas em astrobiologia atraíram financiamento venture capital substancial. Dr. Robert King, economista especializado em mercados de tecnologia espacial, analisou as tendências. A descoberta criou essencialmente uma nova indústria.
Empresas desenvolvendo tecnologias de detecção de vida, sistemas de proteção planetária e capacidades de análise de amostras estão experimentando crescimento explosivo. No entanto, alguns economistas alertaram sobre o potencial para bolhas especulativas baseadas em entusiasmo sobre descobertas científicas que ainda requeriam confirmação. Diplomacia espacial. A descoberta de Cheyava Falls também influenciou diplomacia internacional, criando novas oportunidades para a cooperação, mas também novos pontos de tensão. O conceito de direitos de exploração em locais com potencial biológico marciano se tornou tópico de discussão em organizações internacionais. Dr. Sarah Johnson, especialista em direito espacial internacional, explicou as complexidades. Tratados espaciais existentes não anteciparam adequadamente a descoberta de vida extraterrestre. Precisamos de novos frameworks legais que equilibrem pesquisa científica aberta com proteção de patrimônio biológico potencial. As Nações Unidas estabeleceram um comitê especial para desenvolver protocolos internacionais para exploração de locais com significância astrobiológica potencial. Capítulo 8. O caminho à frente. Próximos passos científicos. Com a descoberta de Cheyava Falls, estabelecendo o caso mais forte até agora para a vida antiga em Marte, a comunidade científica começou a coordenar os próximos passos cruciais na investigação. O consenso científico era claro. Confirmação definitiva requeria retorno e análise terrestre das amostras marcianas. Dr. Chen liderou uma força-tarefa internacional para priorizar análises específicas que seriam realizadas uma vez que as amostras chegassem à Terra. Temos uma oportunidade única na história, ela explicou durante uma reunião da força-tarefa. Estas análises determinarão definitivamente se encontramos vida extraterrestre ou se descobrimos processos geológicos marcianos previamente desconhecidos. A lista de análises prioritárias incluía microscopia eletrônica de alta resolução para identificar estruturas celulares preservadas, espectrometria de massa isotópica para detectar assinaturas de fracionamento biológico, análise de aminoácidos para procurar quiralidade preferencial, característica da vida, sequenciamento genético para detectar qualquer material genético preservado. Análises mineralógicas detalhadas para confirmar processos de formação, desenvolvimento de protocolos de biossegurança, a possibilidade de material biológico marciano nas amostras de retorno também necessitou desenvolvimento de protocolos de biossegurança sem precedentes. Embora extremamente improvável que micro-organismos marcianos de 3,5 bilhões de anos pudessem representar risco para a vida terrestre, protocolos de contenção rigorosos eram essenciais. Dr. Michael Torres liderou o desenvolvimento destes protocolos. Estamos planejando contenção biológica que vai além de qualquer coisa anteriormente tentada. As amostras serão analisadas em condições de isolamento absoluto até que possamos definitivamente determinar se contém material biológico ativo. As instalações de análise incluiriam sistemas de filtração de ar redundantes, protocolos de descontaminação rigorosos e procedimentos de emergência para qualquer breach de contenção, embora tal cenário fosse considerado extremamente remoto. Expansão da busca independente dos resultados finais de Cheyava Falls, a descoberta já havia transformado estratégias para a busca por vida marciana. Locais geologicamente similares em Marte se tornaram alvos de alta prioridade para exploração futura. Dr. Patricia Walsh, cientista planetária especializada em seleção de locais de pouso, identificou dezenas de locações candidatas. Agora sabemos que tipo de ambiente procurar. Antigos leitos lacustres com depósitos sedimentares preservados. Marte tem muitos destes locais esperando exploração.
E planos estavam sendo desenvolvidos para uma nova geração de rovers especificamente projetados para a busca por bioassinaturas, equipados com instrumentação ainda mais avançada que a do Perseverance. Implicações para a exploração do sistema solar exterior. A descoberta também revitalizou o interesse em luas geladas do sistema solar exterior como alvos potenciais para a vida. Se vida havia evoluído em Marte, mundos como Europa, Encelados e Titan poderiam abrigar ecossistemas ainda mais complexos em seus oceanos subsuperficiais. Dr. Amanda Rodrigues, cientista sênior para a exploração do sistema exterior, explicou as conexões. Cheyava Falls nos mostra que vida pode emergir em ambientes que considerávamos marginalmente habitáveis. Os oceanos das luas geladas são muito mais promissores que os antigos lagos marcianos. Missões futuras para estas luas estavam sendo reprojetadas com capacidades de detecção de vida aprimoradas, inspiradas pelas técnicas desenvolvidas para a análise marciana. Comunicação pública e preparação. Reconhecendo que confirmação de vida marciana seria uma das descobertas mais significativas na história humana, cientistas e policymakers começaram preparação cuidadosa para a comunicação pública dos resultados, qualquer que fosse a conclusão. Dr. Sarah Martinez, especialista em comunicação científica, liderou o desenvolvimento de estratégias de comunicação. Se confirmarmos vida marciana, será necessário comunicar claramente tanto a significância quanto as limitações da descoberta. O público precisa entender que estamos falando sobre micro-organismos antigos, não vida inteligente. Planos incluíam coordenação internacional para anúncio simultâneo dos resultados, materiais educacionais pré-preparados para escolas e preparação para responder a interpretações errôneas, inevitáveis. Considerações éticas futuras. A descoberta potencial também forçou consideração de questões éticas que a humanidade nunca havia enfrentado anteriormente. Se vida marciana fosse confirmada, que obrigações morais isso criaria para a exploração futura de Marte? Dr. Paul Williams, filósofo de ética aplicada, articulou alguns dos dilemas. Mesmo que a vida marciana esteja extinta, temos responsabilidades para preservar o registro geológico de sua existência, mas também temos interesses legítimos em exploração científica e eventual colonização humana. Equilibrar estes interesses requer frameworks éticos inteiramente novos. Comitês de ética estavam sendo estabelecidos para desenvolver guidelines para a exploração respeitosa de mundos com heritage biológico. Preparação para descobertas futuras. Talvez mais importante, a descoberta de Cheyava Falls estava preparando a humanidade para possibilidades ainda maiores. Se vida microbiana antiga fosse confirmada, o próximo passo lógico seria a busca por vida marciana atual, micro-organismos que poderiam ainda estar vivendo no subsolo marciano. Dr. Chen refletiu sobre as implicações mais amplas. Cheyava Falls pode ser apenas o começo. Se vida realmente existiu em Marte, há uma boa chance de que ainda exista em algum lugar no planeta. Nossa busca está apenas começando. Epílogo. Um novo capítulo na história cósmica. O momento de verdade. 2 anos após a descoberta inicial de Cheyava Falls, o mundo científico aguardava com expectativa palpável os resultados das análises terrestres das amostras marcianas. A missão Mars Sample Return havia sido acelerada em resposta à descoberta e as primeiras amostras haviam chegado à Terra apenas 18 meses após a coleta inicial, um cronograma considerado impossível apenas alguns anos antes. Dr. Samantha Shen, agora diretora do Programa de Astrobiologia Marciana da NASA, permaneceu no laboratório de análise durante 3 dias consecutivos, enquanto as primeiras análises críticas eram completadas. Os resultados chegaram em ondas. Primeiro, a confirmação microscópica das estruturas. Depois, as análises isotópicas. Finalmente, os testes bioquímicos decisivos.
É real, ela sussurrou para sua equipe quando os dados finais foram confirmados. É definitivamente real. A confirmação histórica. Em 15 de março de 2027, em uma coletiva de imprensa simultânea em Washington, Londres, Moscou, Pequim e Bangalore, a humanidade recebeu a confirmação oficial. As estruturas em Cheyava Falls eram indubitavelmente de origem biológica. Marte havia abrigado vida. As análises terrestres revelaram não apenas confirmação das bioassinaturas químicas, mas descobertas ainda mais extraordinárias. Fragmentos de material genético preservados foram identificados, não DNA ou RNA como conhecemos, mas um sistema de informação genética alternativo baseado em moléculas que funcionavam de forma similar, mas eram química e estruturalmente distintas. Esta descoberta muda tudo, declarou Chen durante o anúncio histórico. Não apenas confirmamos que vida pode evoluir independentemente em outros mundos, mas descobrimos que a vida pode usar sistemas bioquímicos fundamentalmente diferentes dos nossos. A vida é mais criativa e diversa do que jamais imaginamos. Reverberações globais. A confirmação de vida marciana enviou ondas de choque através da sociedade humana. Mercados financeiros flutuaram wildly, conforme investidores graplaram com as implicações. Líderes religiosos organizaram serviços especiais de ação de graças e reflexão. Universidades foram inundadas com aplicações para programas de astrobiologia. Mas talvez, mais significativamente, a descoberta criou uma mudança fundamental na psicologia humana coletiva. Por primeira vez na história, a humanidade sabia definitivamente que não estava sozinha no universo. Embora os vizinhos marcianos fossem micro-organismos extintos há bilhões de anos, sua existência validava esperanças e sonhos que haviam inspirado gerações de cientistas, escritores e sonhadores. O legado de Cheyava Falls. Nos meses seguintes à confirmação, Cheyava Falls se tornou mais que uma rocha marciana, tornou-se um símbolo. Representava a curiosidade humana triunfante, o poder do método científico e a promessa de descobertas ainda maiores. A pequena amostra de rocha marciana se tornou o objeto mais estudado na história científica humana. Chen frequentemente retornava ao laboratório apenas para contemplar a amostra preservada. Esta pequena rocha, ela refletia, contém a prova de que em algum lugar no cosmos há outros tipos de vida fazendo as perguntas similares sobre seus próprios mundos. Novos horizontes. A confirmação de vida marciana energizou a exploração espacial de forma sem precedentes. Financiamento para missões astrobiológicas aumentou exponencialmente. Planos foram acelerados para a exploração das luas geladas de Júpiter e Saturno. Programas SETI receberam recursos renovados para buscar civilizações tecnológicas. Mais imediatamente, uma frota de novos rovers foi enviada a Marte, cada um equipado com instrumentação de detecção de vida de próxima geração. A busca por vida marciana atual, micro-organismos que poderiam ainda estar vivendo no subsolo, se tornou uma prioridade científica global. Questões duradouras. Mesmo com a confirmação de vida marciana antiga, questões profundas permaneceram. Como a vida marciana havia se originado? Por que ela se extinguiu? Mas, crucialmente, poderia ainda existir vida marciana no subsolo do planeta, protegida das condições de superfície hostis? Dr. Chen, agora reconhecida globalmente como uma das descobridoras da vida extraterrestre, permaneceu focada nestas questões não respondidas. Cheyava Falls respondeu uma pergunta antiga, ela observou, mas abriu dezenas de novas perguntas. Nossa jornada de descoberta está apenas começando. Um cosmos vivo. A descoberta de vida em Marte transformou fundamentalmente a perspectiva humana sobre o cosmos. O universo não era mais visto como um vazio frio pontilhado ocasionalmente por ilhas raras de vida, mas como um ambiente onde vida poderia emergir onde quer que condições adequadas existissem.
Estimativas para a prevalência de vida no universo foram revisadas dramaticamente para cima. Se dois planetas no mesmo sistema solar haviam desenvolvido vida, quão comum poderia a vida ser nos bilhões de outros sistemas estelares da galáxia? Reflexões finais. Enquanto Chen se aposentava de pesquisa ativa alguns anos após a descoberta, ela frequentemente refletia sobre a jornada desde aquela primeira manhã, quando notou uma rocha peculiar nas imagens do Perseverance. A descoberta havia validado décadas de pesquisa paciente, bilhões de dólares em investimento científico e milênios de curiosidade humana sobre nosso lugar no cosmos. Às vezes, as descobertas mais profundas vêm das perguntas mais simples. Ela observou em suas memórias. Nós apenas perguntamos, estamos sozinhos? Marte respondeu, não, nunca estiveram. A pequena rocha conhecida como Cheyava Falls, não maior que um punho humano, havia redefinido o lugar da humanidade no universo. Ela provou que a vida não era um acidente cósmico singular, mas um fenômeno que podia emergir, evoluir e prosperar onde quer que condições fossem adequadas. E em algum lugar entre as estrelas, outras formas de vida, talvez muito diferentes da vida terrestre ou marciana, talvez surpreendentemente similares, poderiam estar olhando para seus próprios céus e se perguntando se estão sozinhas no cosmos. A resposta, como a humanidade agora sabia definitivamente, era um ressonante não.